Josué 24. Quem encontrou faz um barulho aí. Vamos ler primeiro o versículo primeiro, vamos lá. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Vai mais à frente agora para a gente ganhar tempo. Versículo de número 11. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, os gigarzeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, para que os expulsasse de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e sirvam a Ele com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do rio e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Senhor Deus, essa declaração foi feita pela boca dos teus filhos nessa noite, que abrem o coração para receber a tua palavra, a palavra santa, viva, poderosa, inerrante, a palavra que direciona, mas também cura, liberta, transforma. Senhor Deus, nós amamos ao Senhor e amamos esse momento. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Todo mundo conhece esse texto, e é interessante como Deus hoje foi testificando desde o começo, desde antes de começar o culto, a palavra que já havia colocado em meu coração. Eu recebi um casal dentro do gabinete hoje, um casal querido, um casal feliz, foi contar testemunho, falar o que Deus tem feito. Ele vai passar pelas águas no próximo domingo. E no final da nossa conversa, ela, a esposa, que está muito feliz, eu entendo a alegria do coração dela, uma mulher que orou, que acreditou, ela abriu a boca e disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu olhei para ela e falei assim: peraí, repete o que você falou. Ela, o quê? Eu falei: repete, fala de novo o que você disse. Ela: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ninguém sabe o que eu vou pregar, até que eu suba aqui e traga a palavra que Deus revelou ao meu coração. Assim como lá em casa também ninguém fica sabendo o que eu vou pregar, as meninas não ficam, Damiana não fica. E hoje, no momento da ministração do louvor, no segundo louvor, se não me falha agora a memória, se não estou equivocado, ela falava acerca de olhar para trás e valorizar a trajetória, ver de onde Deus nos tirou. Inclusive, ela usou como exemplo a época em que na Semeando Amor não se tinha essa estrutura, se tinha um aparelho de DVD antigo, onde se colocava um CD para tocar, e ela cantava através de um playback. Então ela se lembrou desse tempo e começou a trazer essa meditação para o nosso coração, falando acerca de valorizar a trajetória e tudo que Deus já fez até aqui. E o meu coração bateu acelerado, porque é exatamente isso que Deus havia colocado aqui dentro para que eu estivesse ministrando sobre vocês hoje. O capítulo 24 é Josué chegando na reta final. O capítulo 24 é terminar de forma correta. Nós sabemos que essa história começa quando Deus recolhe Moisés, lá atrás. Quando Deus recolheu Moisés, Josué estava no chão, entristecido, porque aquele que era referência de vida para ele, já não estava mais ali. Deus então veio, interrompe até o choro de Josué, e diz: levanta e passa esse Jordão, tu e todo este povo que está contigo, a terra que eu jurei dar aos filhos de Israel.
E ali Deus vai falar acerca das terras que daria para ele. Deus ainda vai dizer, Deus vai estabelecer o território. Deus diz, olha, desde este deserto até tal lugar. Deus ainda diz as terras de que povos ele estaria arrancando desses povos e entregando para Israel. E Deus vai dizer para Josué, todo lugar que você colocar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado, assim como eu disse a Moisés. E assim como eu fui com ele, serei contigo todos os dias. E Deus disse para ele, medita no livro da lei, medita na palavra, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então prudentemente te conduzirás, e em tudo prosperarás. Josué começa então a sua caminhada, sendo agora referência para aqueles que Deus colocou para que ele liderasse. Era o período da conquista. O período de Moisés, como preguei há poucos dias agora, foi o período da libertação, mas o período de Josué é o período da conquista. Deus usa Moisés para arrancar o povo do Egito, e Deus usa Moisés para inserir esse povo na terra prometida. Moisés representava a libertação, Josué representa a conquista. Olha para o teu irmão e diga assim, não tenha medo, porque a conquista também é plano de Deus para você. Não foi só a libertação, a conquista também é. Deus não só libertou os hebreus, Deus fez os hebreus conquistarem a terra que mana leite e mel. Deus não só libertou você, Deus fará a tua casa conquistar também. Deus estabeleceu uma terra, e é interessante como tudo se deu. Por quê? Porque Deus não estabeleceu uma terra quando o momento para eles era favorável, facilitando as coisas. Existem pessoas que esperam um momento favorável para agir, mas quem acredita na palavra de Deus não espera momento favorável. Ele tem atitude mesmo diante de circunstâncias difíceis. Porque quando Deus mandou Josué atravessar o rio Jordão, e era o primeiro desafio no chamado dele agora, era o período das segas, período da enchente, a correnteza do rio estava forte, violenta, arrancando árvores nas margens. E agora eles têm que enfrentar esse desafio, olhar para aquele rio que está com a correnteza fortíssima, não temer, mas acreditar na palavra que Deus mandou. Pessoas normais esperariam o rio acalmar. Pessoas normais esperam a poeira baixar para depois tomar decisões. Pessoas normais esperam as coisas ficarem mais calmas para depois tomarem uma atitude. Mas pessoas que Deus levanta para fazer a diferença, elas se levantam e por isso as coisas mudam. Elas se levantam e por isso o mar se acalma. Elas se levantam e por isso o Jordão se abre. Elas se levantam e por isso as muralhas caem. O povo não esperou o Jordão abrir para passar, não. Eles foram para cima do Jordão, aí o Jordão se abriu. O povo não esperou a muralha cair para marchar, não. O povo marchou ao redor da muralha, e foi por isso que a muralha caiu. Não era para ficar parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Era para se levantar acreditando no que Deus acabou de falar, para fazer as coisas acontecerem. Deus estabeleceu essa terra, a terra boa, a terra que mana leite e mel. Só que não foi fácil a trajetória até lá. Mas no capítulo 24, eles já estão no território da promessa. No capítulo 24, eles já tomaram posse da vitória. No capítulo 24, eles estão na terra boa, na terra que Deus prometeu desde lá de trás. E o que vai acontecer no 24? Josué marca uma reunião solene. Olha o povo que ele chamou para a reunião. Reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, e seus cabeças, e seus juízes, e seus oficiais. Ele chamou os grandes, ele chamou todas as autoridades, mas ele também chamou todo o povo. Ele chamou todo o povo, mas as autoridades também não poderiam ficar de fora. É uma baita de uma reunião. Agora está todo aquele povo reunido, e o que vai acontecer? Deus vai tomar a vida de Josué, e vai falar através de Josué. Deus vai falar sobre o caminho. Deus não vai falar simplesmente sobre a terra que eles estão.
Mas Deus vai falar sobre um negócio chamado trajetória. Repita comigo, trajetória. No capítulo 24, Deus usa Josué para fazer todo mundo parar e pensar. Pensar em quem? Como foi para conseguir chegar até ali. A gente esquece muito fácil que Deus precisou transformar rocha em bebedouro. A gente esquece muito fácil que Deus abriu um mar para passar. A gente esquece muito fácil que a água do Jordão parou em um canto só para a gente atravessar. A gente esquece muito fácil que a muralha caiu diante dos nossos olhos. Porque sempre que surge um novo desafio, a grande maioria das pessoas, as pessoas comuns, abaixam a cabeça, se lamentam e dizem, como que eu vou fazer para passar por isso agora? É só dar uma olhadinha para trás e ver por tudo aquilo que Deus já te fez passar. No capítulo 24 parece que é o fim da viagem. Mas é exatamente quando chega o fim da viagem que Deus decide trazer à memória deles como foi essa viagem. E no capítulo 24, Deus faz questão de deixar bem claro na mente deles e no coração deles, que não foi mérito deles simplesmente chegarem até ali, mas que foi Ele, o Todo-Poderoso, cumprindo cada vírgula daquilo que Ele prometeu. Nenhuma promessa de Deus caiu no esquecimento. Eu vou repetir, isso vale para você dar glória a Deus hoje. Nenhuma promessa de Deus caiu no esquecimento. Deus não mudou as promessas, Ele sustentou as promessas e aquele povo viveu a promessa. Você acha que exatamente na sua vez isso iria mudar? Deus cumpriu a promessa na vida deles, na vida de tantas pessoas. Aí você acha que na sua hora de viver a promessa, justo com você, iria dar errado? Deus levanta Josué, Josué começa a pregar para eles. Se sou eu ali, se é um de nós ali, diria assim, olha, para morar aqui nessa terra, vai ter que servir a Deus. Mas não foi isso que Josué falou. Porque primeiro, Josué, inspirado por Deus, usado por Deus, ele vai trazer toda a trajetória. Ele vai falar sobre o rio, ele vai falar sobre as muralhas que Deus derrubou, ele vai falar sobre os povos inimigos que Deus destituiu, as terras que estavam de posse desses adversários, mas que Deus aniquilou esses adversários e deu a terra para eles. Ele vem trazendo uma linha do tempo, falando de todas as conquistas que Deus fez esse povo ter, até chegar ali. No resumo da história, o que Deus está falando por boca de Josué para todo aquele povo é o seguinte: vocês só chegaram aqui porque Deus trouxe vocês. Só chegaram até aqui por causa de. Aí Josué toma a fala agora. Depois que Deus usa a vida dele, porque até o 13 a gente percebe que é Deus falando. Porque olha o que diz o 13, e eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Deus falando pela boca de Josué. Mas no 14 em diante, aí já é Josué assumindo a voz e dizendo o seguinte: temei ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e com verdade. Joguem fora os deuses que os vossos pais serviam além do rio e lá no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas o que ele vai falar no versículo 15, mexe com a gente, porque olha o que ele diz: agora, se parecer mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolham então a quem vocês querem servir. Como assim? Deus traz esse povo até ali, e agora Josué está dizendo para ele: agora, Deus trouxe vocês até aqui. Está muito claro que quem trouxe vocês até aqui foi Deus. Mas tem o seguinte: agora vocês escolham. Vocês querem servir a quem? Se eu sou Moisés, se eu sou Josué, eu digo assim para esse povo: foi Deus que trouxe vocês até aqui. Então agora vocês têm que servir a Deus. Porque era o que faria mais sentido. Não foram os deuses dos amorreus que colocaram eles ali, ué. Não foram os deuses que os pais deles serviram no Egito que colocaram eles ali.
Quem colocou eles ali foi Deus. Pergunta para o teu irmão, quem te trouxe até aqui? Quem crê que foi o Deus Todo-Poderoso da glória a Deus aí? Olha o que Josué vai dizer. Vocês agora escolham a quem vocês vão servir. Eles estão tendo, no lugar da promessa, a oportunidade de decidir a quem eles querem servir. E olha o que Josué vai dizer para eles: se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviam, então sirvam. Só que os pais deles foram escravos, e os pais deles morreram no deserto sem herdar a terra prometida. Porque daqueles que saíram do Egito, os únicos dois que vão entrar nessa terra aqui é Josué e Calebe. Então vamos lá. Aqueles que serviram aos deuses do Egito foram escravos no Egito e depois morreram no deserto. Aí Josué está dizendo para eles assim, ó: se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram, então sirvam. O que ele está dizendo? Vocês estão tendo a oportunidade de viver a vida que os pais de vocês viveram. Se vocês quiserem levar a vida que os pais de vocês levaram, então sirvam aos mesmos deuses que os pais de vocês serviram. Agora, se vocês querem viver coisas que os pais de vocês não viveram, se vocês querem ter vitórias que os pais de vocês não tiveram, se vocês querem ter bênçãos que os pais de vocês não tiveram, então sirvam ao Senhor. Eu vou profetizar, é quinta profética, posso soltar? Posso soltar sim ou não? Você vai chegar onde os teus pais não chegaram. Você vai viver o que os teus pais não viveram. Você vai ter um casamento que os teus pais não conseguiram ter. Você vai ter filhos da presença do Senhor. Você vai ter prosperidade na tua mesa. Você não vai ser viciado em álcool. Você não vai ser viciado em prostituição. A tua família não vai perecer. A tua casa será diferente. Só que eles estão tendo a oportunidade de reproduzir o que eles assistiram. Até quando as pessoas vão olhar para você e vão ver na sua vida a história de derrota dos seus pais se repetindo? Parece que aquilo que o seu pai gritou ecoa em você. Parece que aquilo que a tua família lá viveu está tendo continuidade em você. Onde ninguém dava certo, onde tudo ia de mal a pior, onde não se tinha paz, não se tinha harmonia, não se tinha amor, não se tinha alegria, não se conquistava nada. Tem muita gente que está aqui comigo que o seu pai nunca teve nenhuma habilitação na vida. Por quê? Porque nunca nem pensou em ter condições de adquirir um carro. Apóstolo, eu estou aqui para pregar sobre isso. Estou a pregar sobre rupturas. Você não vai ser uma repetição dos erros que os seus pais e os seus avós cometeram. Deus está te chamando para coisa nova. Então, se vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram, se vocês querem levar a vida que os pais de vocês levaram, tudo bem. Isso me faz lembrar de um nome na Bíblia: Manassés. Qual o nome dele? O pior rei que Judá teve. Foi terrível, foi cruel, foi o pior da história de Judá. Que coisa terrível. Só que o texto vai dizer que ele teve um filho, e o nome do filho dele foi Amon. Repita comigo, Amon. Sabe o que Amon fez? Pergunta o quê? Foi igual ao pai. Manassés foi o pior da história, e Amon decidiu ser igual ao pai. Ele viu tudo que o pai fez de errado e decidiu fazer a mesma coisa. Ele viu a vida que o pai levou e decidiu viver uma vida semelhante. Só que Amon também teve um filho. Repita comigo, um filho. Josias. Agora pergunta para o teu irmão: já ouviu falar de Josias? Porque o pai dele foi terrível,
O avô dele foi o pior da história. Mas Josias abriu a boca e disse assim: eu vou ser diferente. E não se assusta não, porque Josias começou a reinar com 8 anos. Que isso? O pai dele morreu. Com 8 anos o trono vem para ele. É melhor uma criança que decidiu dar certo, que um adulto infantil que insiste em dar errado. Josias foi bom e deu certo, onde o pai deu errado e onde o avô deu errado. E agora se levanta Josué e vai dizer para esse povo: quer ser igual aos pais de vocês? Quer ter a mesma vida que eles tiveram? É simples, repita o que eles fizeram, seja a cópia do que eles foram, e vocês vão viver a mesma coisa que eles viveram. Só que Josué ainda vai além. Agora, se parece mal aos olhos de vocês servir aos deuses que os seus pais serviam, ou seja, se vocês não querem ter a vida que os seus pais levaram, mas também não querem servir a Deus, sirva aos deuses dos amorreus. Que Deus dos amorreus? Sirva aos deuses dos amorreus, aqueles na terra onde vocês estão, que era deles. Peraí, eles estão na terra que um dia foi dos amorreus. Aí Josué está dizendo para eles: se vocês não querem ser igual ao pai de vocês, mas vocês também não querem servir a Deus, sirvam aos deuses dos amorreus. Que Deus dos amorreus? Aqueles que perdem na vida, aqueles que são fracassados, aqueles que não conseguem dar continuidade daquilo que tem, aqueles que até chegam a ter alguma coisa, mas daqui a pouco não tem mais nada. Se vocês querem servir ou ser igual a eles, então sirvam aos deuses que eles serviram. Só que tem uma coisa: se prepara para perder. Se prepara para as pessoas olharem para você e achar que vocês são alguma coisa, mas no fundo vocês não conseguem nada na vida. Porque todo mundo tinha medo dos amorreus, mas na verdade quem eram os amorreus? Pergunta quem? Fracassados. Só tinha nome, só tinha títulos, mas eram fracassados. E se vocês querem ser também assim, sirvam aos deuses que eles serviram. Como assim? Você quer ter só uma vida de aparência? Só seguir a eles. Faça o que eles fizeram. Se vocês querem que as pessoas pensem que vocês são uma coisa, mas na verdade vocês são outra coisa, faça o que eles faziam. Sirvam os deuses deles. Que coisa! Porque eles estão na terra da promessa, na hora da vitória. E Josué está dizendo: decidam a quem vocês querem servir. Todavia, porém, entretanto, eu e a minha casa. Olha o que Josué vai dizer: eu e a minha casa. Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é que Josué está dizendo? Eu sei quem me fez chegar até aqui, eu sei quem me sustentou no deserto, eu sei quem abriu o mar lá atrás e eu também passei, eu sei quem me deu vitória contra os amalequitas quando Moisés ainda era o líder, eu sei quem foi que derrubou as muralhas de Jericó, eu sei quem venceu os heteus, os jebuseus, os gigarzeus, os perezeus, eu sei quem me sustentou até aqui, eu sei quem guardou minha saúde, eu sei quem mandou pão do céu para eu comer, eu sei quem me fez beber a água da rocha, eu sei quem me sustentou até o dia de hoje, e eu não vou virar as costas para o Deus que me fez chegar até aqui. Sabe o que Josué está dizendo? Vocês estão na terra da promessa, mas o que vai acontecer com vocês agora vai depender da decisão de vocês.
Se vocês querem que aconteça o mesmo que aconteceu com os pais de vocês, façam o que eles faziam. Se vocês querem que aconteça o mesmo que aconteceu com o povo que perdeu aqui, façam o que eles faziam. Porque eu sei o que eu quero que aconteça comigo. O que Josué está dizendo? Comportamento define destino. Eu vou repetir isso aqui, você tem que ouvir. Comportamento define destino. É o teu comportamento que vai definir como é que vai ser a tua casa a partir de hoje. É o teu comportamento que vai decidir como é que vai ser a tua vida profissional a partir de hoje. É o teu comportamento que vai decidir que bênção você vai receber de Deus a partir de hoje. Josué encerra assim e eu também caminho para o final. Eu e a minha casa. Eu gosto do que ele diz. Pergunta para mim, Carla, por quê? Que ele se coloca na frente, ó, eu. Ele não diz assim, ó, a minha casa vai servir ao Senhor, não. Ele está dizendo assim, ó, eu estou na frente. Sabe o que ele está dizendo, Felipe? Ele está dizendo o seguinte, ó, lá em casa, os meus filhos vão ter referência, e essa referência sou eu. Eu e a minha casa. O que Josué está dizendo é o seguinte, ó, os meus filhos não vão precisar buscar referências fora, mas os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer, eu vou servir o Deus que o meu pai serve, eu vou andar no caminho que o meu pai anda, eu vou fazer aquilo que o meu pai faz. Eu e a minha casa, os meus filhos não precisarão procurar na internet, no Instagram, alguém que está monetizando para viralizar, para servir como referência. Não, dentro da tua casa a referência é você. Teus filhos não vão virar palhaço que fica copiando o riquinho. Teus filhos não vão virar massa de manobra para quem posta uma frasezinha bonita, mas não vive nada daquilo que postou na frase. Teus filhos vão olhar para você e vão dizer, a minha mãe é uma mulher de Deus, e eu vou servir ao Deus que ela serve, e vou fazer o que ela faz. O meu pai é um homem de Deus, o meu pai é a maior referência na terra para mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe onde que Josué está falando isso? Na terra que até bem pouco tempo atrás estava dominada por outro povo. Então o que o Josué está fazendo? Josué está agora dominando aquilo que o inimigo havia dominado. Eu estou terminando. Mas quando eu me posiciono, eu domino onde o inimigo estava dominando. Se você se posicionar, você vai dominar o que o inimigo estava dominando na tua vida. O que era? Era o teu casamento? Se você se posicionar, você vai dominar onde o inimigo estava dominando. É na tua saúde? Se você se posicionar, o inimigo vai ter que sair. Se você se posicionar na vida dos teus filhos, os demônios vão ter que soltar teu filho. Teu filho não vai ficar com aqueles pensamentos contrários, não. Teu filho não vai ficar envolvido naqueles joguinhos, não. Teu filho não vai ficar viciado, não. Não, você vai se posicionar e o que estava dominando a tua casa vai ter que sair de lá. Quem está comigo, fica em pé para a gente terminar. Levanta aí. Ou faz ou não faz, né? Qual a sua decisão? Eu acho interessante isso. Porque eles já conquistaram a terra, oxi. Ô minha irmã, eles já conquistaram a terra. Que negócio doido. Eles já conquistaram a terra. E quem colocou eles naquela terra foi Deus. Aí vem Josué e diz, decida quem vocês vão servir. Por quê? Que tua roupa bonita não quer dizer que Deus está contigo. Teu carro novo não quer dizer que Deus está contigo. Teu crachá de gerente não quer dizer que Deus está contigo. Seu nome como CEO da empresa não quer dizer que Deus está contigo. Seu título de empresário não quer dizer que Deus está contigo. Você pode ter um monte de coisa e não ter Deus contigo. Então o que Josué está dizendo é o seguinte, ó, a maior vitória não é ter chegado até aqui. A maior vitória é servir a Deus mesmo estando aqui. Porque servir a Deus no deserto,
para continuar comendo o maná, qualquer um poderia servir. Se não servir, vai morrer. Servir a Deus no deserto para ter água que sai da rocha para beber, qualquer um poderia servir, porque se não servir, morre de sede. Servir a Deus no deserto para conseguir atravessar um mar, qualquer um poderia servir, porque se não servir, o egípcio está vindo atrás, vai morrer. Agora, depois de vencer, depois de conquistar, continuar dizendo assim, ó: a minha casa pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus, os meus filhos pertencem a Deus, a minha empresa pertence a Deus, o meu trabalho pertence a Deus. Aí é conquista de verdade. Porque aí você não tem a obrigação, porque você está com medo de não subsistir mais. Eles chegaram. E você? Feche seus olhos. Isso é uma vitória. Isso aqui é conquista de verdade. Você olhar para tudo e dizer assim: tudo isso aqui não faz sentido nenhum se Deus não estiver comigo. Se Deus não estiver comigo, não faz sentido nenhum. O cara que atravessou um deserto, o cara que comeu do maná todo dia, o cara que bebeu água que a rocha teve que jorrar, o cara que teve que enfrentar um rio Jordão, teve que rodear uma muralha durante 7 dias, o cara que lá atrás teve que enfrentar uns amalequitas no vale, enquanto Moisés estava no alto monte com o braço levantado, um cara que nasceu dentro de um cativeiro, agora está na terra prometida, mas está dizendo: nada disso aqui faz sentido se Deus não estiver comigo. Se eu não estiver servindo a Deus, se eu não for de Deus, se a minha casa não estiver com Deus, nada disso faz sentido. É tão bom lembrar de onde Deus nos tirou, para valorizar onde Deus nos colocou. Que foi isso que ele fez no capítulo 14. No capítulo 14 ele viajou na linha do tempo e viu tudo aquilo que Deus fez. É muito bom lembrar de onde Deus nos tirou, para valorizar onde Deus nos colocou. Lembra de quem você era alguns anos atrás? Seja sincero, se não fosse Deus, você estaria vivo? Lembra de como as pessoas olhavam para você há anos atrás? Lembra de como você se olhava no espelho há anos atrás? Olha o que Deus fez. Olha onde Deus te colocou, no meio de príncipes. Deus te deu uma família, te deu um novo nome, te deu a presença dEle, tem te abençoado todos os dias. Então, se eu fosse você, eu também abriria a boca para fazer eco ao que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, povo de Deus, vocês não precisam viver aquilo que os teus pais viveram. É o que Josué está dizendo. Vocês não precisam ver repetir na sua casa aquilo que aconteceu na casa dos vossos pais. Vocês não precisam perder como os teus pais perderam. Vocês não precisam sofrer como os seus pais sofreram. E vocês também não precisam ser fracassados como os amorreus foram. Vocês não precisam querer viver de aparência, mas na verdade serem fracassados como os amorreus viveram, como eles fizeram. Porque os deuses dos amorreus não puderam dar vitória para eles. Quando chegou Israel, os amorreus perderam. Então Josué está dizendo para eles: acordem. O segredo está em servir a Deus. Vocês não precisam ser a continuidade de fracassos que foi os teus pais e os teus avós. E vocês não precisam também ser perdedores como estes que estão lá fora, porque Deus chamou vocês e fez promessas. Deus chamou vocês e fez promessas. A terra já estava preparada. Olha o que Deus vai dizer para aquele povo: vocês, eu dei uma terra para vocês que vocês não trabalharam nela, cidades que vocês não construíram, vocês habitaram nelas. Vocês estão provando de vinhas que não foram vocês que plantaram. O que é que Deus está dizendo? Eu dei tudo a vocês. Eu quero orar por você que estava
andando com o povo de Deus, mas pensando como morreu. Andando com o povo de Deus, mas pensando como os escravos do Egito ainda. Com a mente limitada, com medo, pensando em voltar atrás. Isso acabou na tua vida. Acabou. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui estou diante de pessoas que ouvem a tua palavra, que honram pai e mãe, aprenderam com a tua palavra a honrar pai e mãe, mas que também aprenderam que honrar pai e mãe não é ter a mesma vida que eles tiveram. Vencer onde os meus pais venceram não é desonrá-los. Dar certo onde eles deram errado não é desmerecê-los. Senhor, que haja esse entendimento no coração de cada filho que aqui está, e que haja esse discernimento na cabeça e no coração dos pais que estão vivos, que por vezes, mesmo inconscientemente, acabam torcendo contra a vitória ou o sucesso de um filho, só porque eles não conseguiram chegar muito longe, e começam a sentenciar dizendo que isso não é para ele, que isso não é para ela, só porque eles lá atrás não tiveram a fé que nós temos hoje, e por consequência não tomaram as atitudes que nós estamos tomando agora. Senhor, eu peço ao Senhor que liberte pessoas aqui hoje da dependência emocional, que o cordão umbilical seja cortado, e que eles entendam que é hora de romper, que é hora de crescer, que é hora de avançar, que é hora de dar certo, que é hora de colher, que é hora, Senhor, de cantar, que é hora de celebrar, porque o Senhor os chamou para um tempo novo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tem pessoas que, assim como aquele casal que atendi também hoje cedo, entendeu que é hora de partir, que é hora de viver coisas novas, que em alguns momentos é necessário até sair de alguns ambientes, para que a visão seja ampliada, para que o ambiente mais não os sufoque, os impedindo de sonhar. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão sair de alguns quintais. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão sair e não vão mais ceder a chantagens emocionais. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão ter coragem a partir de hoje, vão levantar a cabeça e vão dizer: eu vou para onde Deus quer me levar. Deus tem um novo tempo e uma nova história. Senhor Deus, no território da promessa, nós sabemos que esse ambiente é ambiente de promessa, que nenhum de nós tenha medo de tomar posse daquilo que o Senhor está nos entregando. Liberta a mente e o coração dos teus filhos, e assim como Josué, que cada um de nós possa dizer: na minha casa, a referência de homem para os meus filhos serei eu, a referência de mulher para as minhas filhas serei eu. Ninguém vai precisar olhar pela janela para precisar aprender com os de fora, porque com estes de dentro poderão aprender a ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que cada um que aqui está dê muito orgulho para os seus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém. Deus te abençoe muito. Analisa a trajetória. O Deus que te trouxe até aqui quer te levar muito mais longe ainda, tá bom?